Lá em João, no capítulo 1, verso 5, João 5, a Bíblia fala o seguinte: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Meus amados, Paulo ensina no livro de Coríntios, porque sabe que é algo muito importante, porque ele ensina nós a sermos o quê? Imitadores de Cristo, como ele é também. Ele dá um exemplo aqui. Para que a gente quer essa luz? Para eu dissipar as trevas que estão no mundo. Porque onde existe luz, não existe escuridão. Onde existe luz, o pecado ele acaba. E uma vida sem o reconhecimento e sem a grandeza de Deus, uma vida sem a presença de Deus, é uma vida de total ignorância. É uma vida que as pessoas começam a se perder a cada dia, porque não tem a orientação, porque não tem o direcionamento de Deus. E essa luz, ela está se acabando todos os dias, porque as pessoas estão se perdendo nas trevas. E eu vejo, e aí eu vou para o livro de Provérbios. Em Provérbios, no capítulo 4, no verso 18, diz: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, aqui a palavra principal usada, que fala vereda, ela quer dizer uma estrada bem trilhada, um caminho iluminado, uma estrada do Filho de Deus. O Filho de Deus que tem luz, ele tem uma estrada bem iluminada. Quem é luz do mundo é como a estrada. Por quê? Porque a gente não cai em buraco, a gente não cai em abismo, a gente não cai em fofoca, a gente não cai em disse-me-disse, a gente não cai na idolatria. Por quê? Porque a gente está criando um caminho da perfeição, um caminho de luz. Isso vai fazer com que eu não caia nas armadilhas e nas situações que o inimigo tenta todo dia te derrubar. Porque eu sou luz e luz resplandece. E eu vejo aqui em Mateus 5,15, a palavra de Deus, capítulo 5, verso 15, a palavra de Deus diz o seguinte: nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, né? Mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Esse é o mesmo que a gente iniciou, tá? Lá no verso 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. A conclusão de Jesus aqui é o quê? É o único tipo de luz que era usada naquele dia. Qual era a luz daquele dia? Você acende? O fogo. Essa era a luz. E eu vejo aqui que Jesus ele se refere à luz vindo aqui da candeia. O que era a candeia? Era um recipiente ali, tinha um pavio ligado, né? E tinha o que? Um combustível de óleo ali, aquele azeite que acendia ali e dava a luz. E esse pavio ele começava a fazer o quê? A fumegar e não se apagar. Então, enquanto tiver azeite na candeia, a luz, a chama não vai se apagar. Ele se refere aqui a essa candeia, e eu vejo aqui 3 elementos importantes que eu vejo aqui. Primeiro, era esse recipiente. Lá em Isaías, no capítulo 64, no verso 8, o Senhor fala assim: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, Tu é o nosso oleiro, e todos nós somos obra das Tuas mãos. Meus amados, aquele recipiente, né, aquela candeia ali, aquele vaso de barro, ele foi criado por um homem, por um especialista, por um oleiro. Mas o vaso, Jesus, quando a gente passa na mão dele, o nosso oleiro Jesus, o que ele faz? Ele nos quebra, quebra, e aí ele faz renovar.
nas mãos ali do oleiro todo e qualquer combustível que lhe for confiado vai ser inútil. Por quê? Porque ele passou na mão do oleiro. Somente quando tiver o que a luz ali na candeia, que ela for feita ali pela mão do Senhor, esse vaso ele vai servir. Então primeiro você tem que ser moldado, preparado, ser enchido ali de azeite, para você ser usado nas mãos do Senhor. E nós somos templo do Espírito Santo, sabia? Templo quer dizer o quê? Morada. Se eu sou uma morada, se eu sou uma casa, eu tenho que cuidar dessa casa aqui. Eu tenho que cuidar dessa casa, para essa casa não ser contaminada, para essa casa não ser destruída. E o que acontece nos nossos dias? As pessoas estão cada dia mais destruídas. As casas estão ficando infectadas. É ansiedade, é depressão. As pessoas estão se quebrando. Muitas pessoas feridas, não só lá fora, mas aqui dentro da igreja. Pessoas feridas como alguém falou alguma coisa, alguém te disse alguma coisa, você zangou, você não quer mais voltar. E essas feridas, elas precisam ser curadas. Essas feridas precisam ser curadas. Quem pode curar é Jesus. O homem não pode, meus amados. Não adianta você se entregar e esperar das pessoas o mesmo retorno ou a mesma gratidão que você dá. Você não recebe muitas vezes. E isso machuca o coração de muitas pessoas. Mas você não pode deixar isso se contaminar. Porque nós somos casa, nós somos morada do Espírito Santo. E eu vejo que o Espírito Santo de Deus, ele não habita em lugares impuros, em lugares sujos. Precisamos cuidar do nosso templo, da nossa casa, do nosso coração, para que nós possamos ser moldados pela mão do Senhor. Eu vou para o segundo ponto, o segundo elemento aqui que Jesus fala, o combustível. Lá em Mateus, no capítulo 25 e no verso 8, tem uma passagem muito linda que foi até o tema da entrada das senhoras, né? As lamparinas. Foi lindo aquela entrada. E eu vejo lá no capítulo 25, no verso 8, Jesus falando o quê? E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Esse versículo é no contexto ali da parábola das 10 virgens, muito conhecido de nós, né, nós todos. E eu vejo aqui por serem loucas e insensatas, elas deixaram que o alimento ali, que a chama das suas lâmpadas se apagaram. E as outras saíram de espécie, mas quando chegou o noivo, não estava mais. Meus amados, nós precisamos de azeite, pois não adianta uma candeia feita pelas mãos do oleiro se ela não estiver cheia de azeite. Ela precisa do combustível para que a chama não se apague. E esse azeite, quem é? O Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos encoraja. É o Espírito Santo de Deus que nos abastece. E eu tenho certeza que nessa noite Ele vai abastecer corações aqui. E aí eu vou para o terceiro ponto, o terceiro elemento, que é o pavio. O pavio aqui é a chave. 1 João capítulo 5, verso 4. Porque todo que é nascido de Deus venceu tudo. E essa é a vitória de quem vence o mundo. Sabe o que é? A nossa fé. A fé, ela é aqui o pavio, sabia? Algo muito importante para acender a luz, aqui estava dentro da candeia. A gente vê a candeia aqui com uma pequena ponta para fora, né? E ali eu vejo o azeite, ali eu vejo o combustível. E esse pavio ele molhava e a ponta ficava acesa. Quando vai queimando, ele vai fazendo o quê? Ele vai queimando.
O pavio aqui é o combustível interior verdadeiro. É o Espírito Santo que nos mantém vivo. É a fé pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É o Espírito Santo que nos mantém ligados. Esse pavio é o Espírito Santo de Deus. E essa chama, ela não pode apagar no seu coração. Meus amados, nos últimos dias o amor de muitos estão esfriando. As pessoas estão esquecendo de Deus, estão esquecendo do Espírito Santo de Deus, do combustível, e as pessoas estão cansadas, estão sem motivação. Sabe o que eu te digo nessa noite? A motivação é a palavra de Deus. A motivação está aqui. A motivação está na leitura. A motivação está no seu compromisso de vir para a igreja. A motivação está na sua devoção diária. A motivação está no seu compromisso. Então, igreja, você precisa desse combustível, esse pavio, essa chama, ela não pode se apagar. Vamos ficar de pé. Então, eu preciso nessa noite urgentemente que a gente se posicione diante da vontade de Deus para nossas vidas. Que nós possamos ser, igreja, verdadeira luz em todos os lugares que passamos, seja na escola, seja no trabalho e principalmente aqui na igreja. Que os nossos corações estejam sempre abertos, que nós possamos ser luz em todo lugar, que nós possamos iluminar todos os caminhos e que essa luz nunca se apague do seu coração, que essa chama nunca se apague da sua vida. Bem, vamos fechar os olhos nessa noite.